Ben 10 ficou por muitos anos no ar. Desde o seu lançamento em 2005 e o seu fim em março de 2008, o desenho já logo ganhava uma continuação, com em abril de 2008 estreando Ben 10 Força Alienígena e o seu fim acontecendo em março de 2010. Mas logo em abril de 2010, uma nova continuação surgia, com Ben 10 Supremacia Alienígena, que chegava ao seu fim em março de 2012. Mas no mesmo ano, em 2012, em agosto, uma nova versão surge com Ben 10 Omniverse, que é cancelada em 2014, para assim em 2016 um reboot começar com Ben 10, que foi encerrado em 2021. Desde então, o futuro da franquia, principalmente como animação, vem sendo comentado e discutido. Ainda mais que esse ano a editora Dynamite Comics irá lançar a sua nova coleção de graphic novels do Ben 10. E agora um dos criadores originais do desenho finalmente revelou planos para a possível nova animação da franquia. Será que você não estava se olhando no espelho? Ben 10 foi criado pelo grupo Man of Action, formado pelo Joe Kelly, Joey Cass, Steven T. Seagal e o Danko Roleu, que no último dia 31 de janeiro deu uma entrevista ao Cartoon Base, revelando os novos planos da franquia e algumas ideias para o futuro dela, além das novas graphic novels, mas focando principalmente em animação. E essa entrevista até rendeu um movimento no Twitter com a hashtag ReviveBen10, já que ele começa a entrevista revelando que estaria interessado em fazer um filme animado para os cinemas de Ben 10. E de acordo com ele, essa ideia já até foi trabalhada há um tempo, com ele dizendo, abre aspas, isso é algo que estamos explorando há algum tempo. Infelizmente o timing e as finanças ainda não se alinharam, fecha aspas. Então, pelo que ele falou, é um projeto que realmente está tentando ser realizado nos bastidores e sair do papel, diferente do desenho do Ben 10.000, que ele falou que seria épico, tanto a produção de uma série quanto a de um especial focado no Ben 10.000, mas ele não revelou nenhum plano de realmente fazer, diferente do filme animado. Aí, ô maluco, eu ia virar o quatro braços, viu só? Gênios pensam igual. Além disso, a ideia de um live action de Ben 10 de alto orçamento é uma das produções mais almejadas atualmente pelo fandom. Isso não passou despercebido nessa entrevista, já que ele revelou, abre aspas, estamos sempre buscando uma opção de live action, mas no momento nada a relatar, fecha aspas. E isso só me faz me questionar como assim nenhum estúdio, ninguém ainda, aceitou fazer um live action decente de Ben 10 se os próprios criadores estão buscando essa opção de live action. Até a Cartoon Network, para um filme de TV, conseguia fazer alienígenas de um jeito bem especial, mas conseguia. Não é possível que um estúdio grande não tenha um orçamento 30 vezes maior para investir em um live action decente de Ben 10. Por favor, não faça o que eu acho que vai fazer. Mas se essa entrevista revelou alguma coisa, é que a gente nem pode falar que aparentemente os criadores não estão tentando trazer o desenho de volta, já que além do filme animado e do live action, ele também abordou a possibilidade de um novo desenho na Cartoon Network, já que de acordo com ele, abre aspas, esperamos que com a reorganização da Cartoon Network se acalmando um pouco, exista uma possibilidade. Infelizmente, nada a relatar nesse momento, fecha aspas. Ele ainda agradeceu o apoio dos fãs e que isso é essencial para o retorno do desenho, já que, abre aspas, por favor, mantenham o entusiasmo, faremos tudo o que pudermos para que isso aconteça, fecha aspas. Apesar da Cartoon Network ter diminuído bastante os seus lançamentos de desenhos, ano passado aconteceu o lançamento de Invincible Fight Girl, no caso no Adult Swim e não na Cartoon Network, mas esse ano estreia em abril, sendo um desenho original da Cartoon, então não é difícil a emissora voltar com Ben 10, já que ele foi um de seus carros-chefes de 2005 até 2021, já que quando a gente para ver esse período, Ben 10 sai episódio novo atrás de episódio novo, então realmente foi um dos grandes desenhos da Cartoon. Irado! Estou pegando fogo! Estou pegando fogo!
Nessa entrevista também foi discutida a possibilidade de um spin-off de Ben 10. Acaba que o Duncan não revelou exatamente para qual personagem seria, mas disse, abre aspas, nós exploramos e desenvolvemos alguns desses conceitos. Vários tinham muito a oferecer ao universo maior de Ben 10, e talvez eles ainda tenham uma chance, fecha aspas. Como ele não menciona ninguém em específico, definitivamente os 2 spin-offs mais pedidos são da Gwen como a sortuda, tendo que lidar com Humana e suas questões, e outro como um prequel do Vomax, mostrando suas aventuras como encanador. Apesar de eu achar que um spin-off focado em um dos aliens do Omnitrix, como no caso Friagem explorando seu planeta e cultura, seria muito interessante e bem diferente do esperado. Se querem ir atrás do Ben, do Kevin ou de mim, ótimo! Foi a vida que escolhemos. Outra informação extremamente interessante revelada é que quase foi criado um Ben 10 verso, por assim dizer, já que todo mundo ama o fodástico crossover de Ben 10 e Mutant Rex. Mas isso não deveria ter sido um evento isolado, mas sim a criação de um universo compartilhado tipo MCU. Mas infelizmente a própria Cartoon Network vetou essa ideia e impediu esse universo de ir para frente, já que de acordo com Duncan, abre aspas, nosso objetivo era criar um universo tipo MCU para a Cartoon Network. Mutant Rex era um desses personagens. Infelizmente era uma ideia grande demais para a emissora. Ben apareceu em outros programas, mas o problema com esse tipo de crossover é que as expectativas do público para os seus personagens favoritos nem sempre são atendidas. Compromissos são frequentemente feitos para que um personagem não ofusque o outro. É assim o nível de poder, habilidade ou resolução de problemas, e outros atributos são suavizados para que ambos os personagens recebam tratamento igual, fecha aspas. Pelo que ele dá a entender, esse universo não seria vários desenhos fazendo crossovers, mas sim um único desenho que teria todos esses crossovers. Uau! Mas o que é que vai acontecer agora? Mais uma vez, a Cartoon Network se provando extremamente burra e cancelando uma ótima ideia, já que no fim, ao todo, Ben 10 possui 4 crossovers animados e 2 nos quadrinhos, incluindo Ben 10 e Mutant Rex Heróis Unidos, Ben Gen 10, o crossover com Mutant Rex no reboot, o crossover Nexus com Steven Universe, Jovens Titãs em Ação e OK Caio, Vamos Ser Heróis, TGIF em Ben 10 Omniverse, que é o crossover com Sábados Secretos, 2 vezes Heróis nos quadrinhos, que é a continuação do crossover com Mutant Rex Heróis Unidos, Guerra de Crises Super Secretas, que é um quadrinho de batalha entre os personagens da Cartoon Network. Então a gente tem desde o Ben 10, Samurai Jack, o Laboratório de Dexter, as Meninas Superpoderosas, Dudu e Edu, a Mansão Foster para Amigos Imaginários, Billy Mandy, Vaque o Frango e até a KND. Pode me dar um autógrafo? Jogos Você quer o meu autógrafo? Quer dizer... Pode me dar um autógrafo? Você quer o meu autógrafo? Quer dizer, sim. Ele também foi questionado sobre um desenho adulto do Ben 10. E nesse caso não é Ben 10.000, mas sim uma história adulta do personagem com um desenvolvimento e narrativa mais madura. E ele respondeu, abre aspas, isso está sempre em jogo, à medida que a fanbase envelhece e ainda assiste animações, torna-se uma possibilidade real, fecha aspas. Apesar que, na minha opinião, Ben 10 já tem a história adulta perfeita, que é o segredo do Omnitrix quando o Ben, sem querer, ativa a autodestruição e vai tentar desativar, o que vai render o memorável momento em que o Ben pensa que a Gwen morreu. Além do episódio 6 da primeira temporada de Força Alienígena, Max desliga, o episódio em que supostamente o Vomax morre. E ele é super sombrio, principalmente por causa do seu clima, tendo um dos primeiros contatos com os soberanos. A única coisa que atrapalhava nesses grandes momentos do desenho é que depois dessas produções, o Ben sempre voltava a agir como inconsequente, como se nada tivesse um real impacto. Então um desenho adulto em que a história tem realmente um impacto maior no desenvolvimento seria realmente excelente. Você vai ter que assumir agora. Eu sei que consegue. Acredito em você. Saindo da possibilidade de retornos, o criador também falou sobre o que ele gostaria de explorar. E pelo menos para minha alegria, esse alguém é a Incantrix com os dizeres, abre aspas. Acho que qualquer coisa com a Incantrix seria um dos favoritos dos fãs, fecha aspas. E ele está certo.
A página ainda questionou ele sobre um possível revival de Ben 10 Omniverse, já que na época o desenho foi cancelado. E de acordo com Duncan, abre aspas, nós definitivamente adoraríamos explorar histórias do Ben em diferentes idades. Umas que são mais maduras, outras que se inclinam para gêneros diferentes. Quanto a voltar para um desenho anterior do programa, provavelmente não está nos planos, fecha aspas. Então ele não só descartou a possibilidade de um revival de Ben 10 Omniverse, como também de qualquer outro desenho já feito seguindo aquela mesma história e estética, já que apesar de existir um desejo de continuar na linha do tempo original, não existe um desejo de continuar com um desenho já criado. Ao todo, a hashtag conseguiu ser bem comentada com mais de 10 mil posts, e dando a minha opinião de 2 centavos, é inevitável que um retorno de Ben 10 aconteça, seja como um desenho, live action ou filme. Ben 10 é uma franquia extremamente popular, e hoje cada vez mais as franquias estão difíceis de morrer e fazendo também seus retornos. Ainda mais Ben 10 que tem muito material para ser explorado. Só um desenho do Ben 10.000 iria ser fenomenal. Um live action fiel e maduro seria o sonho. Então que Ben 10 uma hora volta, eu não tenho dúvidas. A pergunta é como será que ele vai voltar? Caramba, o cara sabe ser convincente. O que me diz, Ben? Então comenta como você gostaria de ver Ben 10 retornando, se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!